Que a maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, querido amigo, querido irmão e irmã. Mais uma vez, Deus nos dá essa bênção de estarmos juntos para mais um comentário da nossa lição da EBD, revista da CPAD, segundo trimestre de 2021. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a lição 12, do dia 20 de junho de 2021, que vai tratar sobre o diaconato. Esse é o assunto dessa nossa lição. O texto áureo nos diz: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. Esse é o nosso assunto de hoje. Texto bíblico básico, 1 Timóteo 3, versos 8 a 13. Nós temos já na introdução a questão da instituição dos diáconos. Temos isso registrado no capítulo 6 de Atos, versículos 1 a 5. Nesse texto de Atos, no versículo 2, aparece a palavra servir. Servir às mesas. Essa palavra servir é do grego diakoneo, que significa justamente servir, como aparece na maioria das traduções, mas significa também ministrar, servir alguém, prestar serviço a alguém, suprir alguma necessidade, e também significa cuidar. No caso, cuidar do pobre, do doente. E é isso que caracteriza a função de um diácono. É bom também a gente observar que os escritores da Bíblia usaram os termos básicos, aí as palavras gregas que aparecem na Bíblia com relação a isso, são elas diakoneu, que quer dizer servir, trabalhar, diaconia, que significa serviço, trabalho. Aqui então é o sinônimo, não é? Diaconeu, o verbo. E diáconos, também a palavra aparece como servo e trabalhador. Estão todas claramente interligadas no seu significado. E aí nós temos aquilo que a verdade prática nos fala, que todos os crentes são chamados ao ministério de servir no corpo de Cristo. Todos nós somos chamados à diaconia, ao ministério de servir. Efésios capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo fala que os crentes devem ser preparados para a obra do ministério. Ministério ali, diaconia, serviço. Todos nós, como crentes em Jesus Cristo, fomos chamados para servir. Não importa o cargo que ocupa na igreja, todos fomos chamados para servir. Somos todos servos de Deus, servos da igreja, servos uns dos outros. O tópico 1 da nossa lição vai falar sobre a diaconia de Jesus Cristo e vai apresentar aí os seus 3 subtópicos. 1, o significado do termo, nós já falamos isso na introdução. 2, o serviço de escravo. E 3, o discípulo é um serviçal. Está relacionado claramente ao que eu acabei de dizer, que todos nós, como crentes, somos servos, portanto, serviçais.
Com relação à diaconia de Jesus Cristo, eu quero deixar para você aqui 3 textos bíblicos. O primeiro em Marcos 10, 45, que mostra que Jesus Cristo veio para servir. Ali o evangelista registrou as palavras do Senhor Jesus, quando ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O outro texto bíblico que nos mostra também a diaconia, Jesus como servo, é João, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 17. Ali nós temos Jesus dando o exemplo de servo, quando ele lava os pés dos discípulos, dando ali um exemplo claríssimo para os seus discípulos de que eles deveriam ser verdadeiros seguidores dele, imitando o seu exemplo, sendo, portanto, servos. E o outro texto bíblico que mostra para nós também a diaconia de Jesus Cristo é Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, onde Paulo fala sobre a humilhação do Senhor Jesus e ali mostra para nós que ele tornou-se servo. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, humilhou-se, tomando a forma de homem, na forma de homem fez-se servo. Então nós encontramos claramente na Bíblia, no Novo Testamento, textos que demonstram o Senhor Jesus Cristo aqui entre nós como o servo. Ele é chamado profeticamente também de o servo de Jeová. Então esses 3 textos bíblicos que enfatizam essa grande verdade de Jesus como diácono, Jesus como servo, prestando a diaconia, o serviço. O tópico 3 ou 2 da lição vai falar sobre a instituição dos diáconos. E nós temos também 3 subtópicos aí. 1, o conceito da função. 2, a origem do diaconato. E 3, a escolha dos diáconos. Então nós temos na Bíblia a relação que eu já citei entre as palavras gregas diáconos e diaconia, e também nós vamos apresentar agora aqui uma outra palavra no grego que é doulos, e esta palavra significa servo, da mesma forma como a palavra diáconos quer dizer servo, doulos também quer dizer servo, escravo. E essas 2 palavras indicam a função, a atividade de servir. Em Atos, ou melhor, em Marcos, capítulo 10, versículo 43, nós temos essas 2 palavras aparecendo apenas nesse versículo 43. Diz assim: mas entre vós, é o Senhor Jesus que está falando, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que sirva, diáconos. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo, doulos, de todos. Então as 2 palavras gregas aparecem no versículo 43 e também no versículo 44 de Marcos, capítulo 10. Diáconos, doulos, que basicamente quer dizer servo, escravo, indicando aí a atividade de servir na casa de Deus. Agora é importante observarmos que o diácono, ele não presta apenas um serviço material. Isso porque na igreja do Senhor, todo serviço prestado é, antes de tudo, um serviço espiritual. Mesmo que seja o serviço prático na área material da igreja, como é o caso dos diáconos, visitação, organização do culto, cuidado na hora do culto, atender as necessidades ali das pessoas, ministrar a ceia do Senhor, retirar ofertas, cuidar da recepção muitas vezes,
às vezes cuidar dos carros no estacionamento e outras funções necessárias e muito importantes para o andamento do culto, o andamento da obra de Deus, em geral, essas atividades, elas são, antes de qualquer coisa, espirituais. Porque tudo que nós prestamos na casa de Deus é uma obra espiritual. Daí a necessidade que nós tenhamos diáconos com as características destacadas em Atos capítulo 6. E lá está escrito, entre outras, que devem ser pessoas cheias do Espírito Santo, também de boa reputação. São requisitos necessários para uma pessoa ser um diácono na casa de Deus, porque ele precisa ter uma vida espiritual, ser cheio do Espírito de Deus, para que possa desempenhar bem as suas funções. Então, quando você vê um diácono trabalhando, ele não está prestando apenas um trabalho material e físico. Ele está prestando, antes de tudo, um serviço espiritual, de valor muito alto, muito grande na casa de Deus. E você que é um diácono, que já está servindo na casa do Senhor, entenda que o seu serviço é essencialmente um serviço espiritual. Quando você está ministrando a alguém, quando você está servindo, atendendo uma necessidade, uma carência de ordem física e material na igreja, entenda que aquilo é, antes de ser material e físico, é espiritual, porque servindo a igreja, nós estamos servindo ao Senhor da igreja, que é o nosso Deus. Então, o primeiro esclarecimento com relação a esse tipo de trabalho, ou seja, a diaconia, aconteceu lá na igreja de Jerusalém. Foram escolhidos 7 homens qualificados para cuidar, no caso ali, das viúvas. Então, o trabalho daqueles homens permitiu que os apóstolos continuassem concentrados em suas responsabilidades principais dadas por Deus para eles, que era perseverar na oração e no ministério da palavra. O versículo 4 do capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, esses homens de Atos 6, embora eles não tenham sido identificados ali como diáconos, não aparece ali a especificação diáconos, como aparece em 1 Timóteo capítulo 3. Todavia, o acontecimento de Atos 6, ele é singular, e ele serve de exemplo para esclarecer por que foram indicados oficiais com esse título em várias igrejas. Então, quando nós encontramos lá em 1 Timóteo 3, Paulo citando claramente a função de diáconos, nós temos em Atos 6, claramente, o princípio e o exemplo do estabelecimento de pessoas para desempenhar essas funções tão importantes. Portanto, como os 7 homens de Jerusalém, eles auxiliaram os apóstolos a satisfazer uma necessidade específica daquela época, da mesma forma, os diáconos foram posteriormente comissionados nas igrejas para auxiliar os pastores e presbíteros a desempenhar as suas responsabilidades. O que significa ajudar, ou seja, ajudar os pastores e os presbíteros a satisfazer as necessidades físicas de cada comunidade cristã. Então nós encontramos, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo falando dos diáconos, ou dos presbíteros, e logo em seguida, então, ele fala dos diáconos, que seguem a mesma linha de Atos capítulo 6. Eles estão ali para ajudar os pastores, os presbíteros, a satisfazer as necessidades da obra do Senhor. Que coisa linda é o corpo de Cristo, com os seus ministérios concedidos por Deus e as pessoas que ele tem levantado para desempenhar funções, atividades
tão nobres, tão valorosas na casa de Deus. E a necessidade, ela ainda perdura, ainda acontece nos dias atuais. Como é importante, como é essencial o trabalho de um diácono. Às vezes, no nosso contexto de igreja local, da nossa denominação nos dias atuais, muitas vezes a pessoa não valoriza o cargo e a função de diácono. Mas não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia traz a relevância e a importância deste cargo. Então, jamais menospreze a figura do diácono. E você que é diácono, sirva a Deus com alegria, contente-se porque o Senhor lhe escolheu e lhe colocou nessa tão nobre função. Como é maravilhoso! E eu digo, todos nós, como já falei no início do nosso comentário, baseado no que a própria lição fala com relação à verdade prática, todos os crentes, desde o membro da igreja ao pastor da igreja, todos somos, na verdade, diáconos, porque estamos para servir. Só que os escolhidos para ocupar essa função específica, receber o cargo de diácono, eles desenvolvem essa atividade de uma forma mais intensa na hora do culto, nas reuniões da igreja e também nas atividades fora do templo também. Então, a atividade diaconal, quem para esse cargo foi comissionado por Deus, separado pelo ministério, teve a imposição de mãos e a oração, deve valorizar muito, desempenhar com valentia e com gratidão e com esmero a sua atividade, para que Deus possa ser glorificado. E nunca, volto a dizer, despreze esta função. Tem gente que fica pensando assim, o diácono é o cargo mais baixo, começa por ali, depois tem que subir os degraus, como se o ministério fosse uma escala, como ocorre às vezes numa empresa. Mas na igreja não é assim que funciona. Na igreja, Deus tem as pessoas certas para desempenhar as funções que Ele quer que desempenhe. E se Deus chamar alguém para ser diácono, e ele viver a vida toda na igreja como diácono, e jamais for separado a qualquer outro cargo, é o que Deus quer na vida dessa pessoa. Não podemos encarar as funções e os cargos ministeriais como uma escada que devemos subir de forma puramente humana. Não é assim que funciona na casa de Deus. A casa de Deus é totalmente diferente. E o ponto 3 da nossa lição fala sobre o perfil e função do diácono, que nós já temos falado basicamente sobre isso. E nesse ponto 3 nós temos os 3 subtópicos, que são as qualificações dos diáconos, a função dos diáconos em Atos, que nós já falamos aqui, e também a função dos diáconos hoje, que também já foi comentado. Nós vamos ver agora algumas qualificações registradas lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 a 10. Ali nós temos, como no caso dos presbíteros, as qualificações também que Paulo apresenta para aqueles que vão ser separados ao diaconato. São 6 qualificações. Primeira, respeitável. Ou seja, o candidato ao diácono tem que ser alguém com dignidade, ser digno, de caráter honrado. Aquilo que, ligando com Atos 6, tem que ser alguém de boa reputação, alguém cuja dignidade é reconhecida pela igreja e pelos de fora também. Depois nós temos sincero. A palavra sincero aí em 1 Timóteo 3, de 8 a 10, demonstra honestidade e integridade na comunicação. Porque uma outra tradução traz
que o diácono não pode ser de língua dobre, tem que ser de uma só palavra. Então, sincero, alguém que fala e que não é dúbio nas suas palavras. Um homem de palavra, uma pessoa sincera, em que as pessoas podem confiar naquilo que ele fala. Graças a Deus por isso. Depois nós temos uma outra qualificação, que é a de não ser dado a muito vinho, ou seja, não se embebedar. Aquilo que nós também já vimos com relação aos presbíteros. Lembrando que quando falamos sobre os presbíteros, citamos que nessa cultura que nós vivemos, na sociedade atual, o álcool é algo muito comum e quantos prejuízos são causados pelo problema do alcoolismo. Então, convém aos oficiais da igreja, tanto presbíteros como, no caso aqui, os diáconos, não ter qualquer ligação com essa cultura pecaminosa que tanto mal causa às vidas, às famílias, não é? E à própria sociedade de uma forma geral. Então, os obreiros do Senhor não têm nada a ver com essa forma de viver. Então, por isso que eles devem vigiar e ter em sua vida, e manter a sua vida íntegra e sem qualquer mancha dessa natureza pecaminosa. Número 4, diz também que ele não pode ser ganancioso, que aí significa não cobiçar ganhos desonestos. Porque muitas vezes ao cuidarem, no caso os diáconos, de coisas materiais na igreja, naqueles dias era assim, né? Como hoje também é, claro, com suas particularidades de cada igreja, de cada cultura, de cada lugar, todavia os diáconos devem vigiar para não tomar para si aquilo que não lhes pertence, que não lhes convém. Então, muitas vezes, em algumas igrejas, os diáconos até lidam com dinheiro e eles devem ser fiéis, não devem se beneficiar, tomar para si aquilo que é da casa de Deus. Então, não pode ser uma pessoa gananciosa, tem que ser uma pessoa honesta, uma pessoa fiel, uma pessoa direita. 5, é necessário que o diácono conserve o mistério da fé em uma pura consciência. O apóstolo Paulo também apresenta essa qualificação, essa característica, conservar o mistério da fé em uma pura consciência. Ou seja, o diácono não pode ser manipulador, enganar as pessoas com objetivos egoístas, não usar a verdade bíblica de forma inescrupulosa. É isso que quer dizer conservar o mistério da fé em uma pura consciência. Por último, o diácono deve ser previamente experimentado, diz o apóstolo Paulo. Agora aqui, o apóstolo não menciona nenhum método particular de como realizar esse teste para a pessoa, o candidato ao diácono. Isso mostra para nós a liberdade de padrões que as igrejas dispõem com relação aos candidatos a essa importante função. Não existe um método. Paulo não diz assim, teste desse jeito. Não, ele simplesmente diz, sejam previamente experimentados. Então, a Bíblia não traz normas disso. A Bíblia abre o espaço para que, então, a igreja, no decorrer dos séculos, diante da cultura, diante do ambiente que ela vive, de acordo com a sua forma de ser, eclesiasticamente falando, ela promova a sua forma de testar, de experimentar os diáconos. Daí que muitas igrejas, elas exigem do candidato ao diácono, ao diaconato, às vezes um curso de preparação. Isso é plenamente bíblico, porque faz parte dessa experimentação. E outros requisitos
que muitas vezes as igrejas elas trazem. Então, a Bíblia abre esse espaço para que as igrejas estipulem assim, claro, dentro da ordem, dentro da palavra de Deus, normas, maneiras de que a pessoa possa ser primeiramente experimentada, passar por alguns testes necessários para que então venha servir. Porque se colocar uma pessoa também que não foi experimentada, é simplesmente dar um cargo quando a pessoa não vai fazer uso dele bem feito. Infelizmente, não apenas no caso do diácono, mas em outros cargos também, a pessoa tem o cargo, tem a carteirinha, tem o nome lá de diácono, ou outros nomes, outros títulos, mas na verdade não desempenha. Que valor que tem isso? Não tem valor nenhum, porque fica simplesmente empenhando o cargo, o título, mas na prática não faz nada. E é muito ruim isso. É muito melhor não ter cargo nenhum, título nenhum, e exercer funções, do que ter cargo e não estar fazendo absolutamente nada. Então é importante que a gente busque, em primeiro lugar, servir a Deus e não nos preocuparmos com os cargos eclesiásticos que porventura venhamos a ocupar. O importante é servir a Deus e não ficar preso a cargos. Concluindo, eu quero concluir essa meditação com 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Ali Paulo escreveu: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. É isto que o apóstolo Paulo traz com relação aos diáconos. Aqueles que desempenharem bem. Então é importante que o diácono busque excelência no seu trabalho, como todos os cargos, mas aqui com especificidade estamos falando dos diáconos. Desempenhem bem, porque a promessa é: aqueles que desempenharem bem alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Olha que promessa maravilhosa para os diáconos. Então, que Deus abençoe os nossos queridos diáconos e que Deus abençoe a toda a igreja que está envolvida na diaconia, no serviço. E isso é extremamente importante, porque a igreja é corpo, ela é ativa. Então, todos os crentes, eles devem estar em plena atividade. Nós não somos assistentes de cultos. Nós não somos simplesmente um aglomerado de pessoas. Nós somos indivíduos que foram chamados para fazer parte do corpo de Cristo, vivemos em comunidade e cada um deve estar ativo e sempre servindo ao Senhor e à sua igreja e ao próximo da melhor forma que puder. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe.